Dona Coruja, me responda, você que é dona de uma sabedoria imensurável. Qual será o tema do Enem? Ih, Brasil, não falou nada. Mas eu, Carol Achute, professora de redação, separei 5 temas quentíssimos para você treinar antes da prova do Enem. Vamos lá? Bora! Ai, fofinhos! Eu sou a professora Carol Achute e como Madame Carol já anunciou com sua fiel escudeira Dona Coruja, vamos aqui trabalhar 5 possíveis temas para a redação do Enem, ok? Então, vem que vai ser mara. Então, vamos ao nosso primeiro tema. Aqui, ó, tô com a minha colinha básica para não perder nada. O nosso primeiro tema é os desafios para combater o tabagismo no Brasil. Vamos lá, pessoal. Acho que é importante que a gente sempre vá para o lado de como a gente trabalha a redação aqui no Descomplica. Então, a gente constrói a nossa formação de repertório em eixos temáticos. Eu vou fazer isso em todos os temas, mas esse é o primeiro, então eu estou te explicando. Eu posso colocar o tabagismo em 2 grandes eixos. Eu, Carol, professora de redação, vou dar a minha abordagem para todos os temas. Nada do que eu disser aqui está escrito em pedra. Você pode fazer a sua pesquisa, criar o seu repertório, fazer a sua própria reflexão. Inclusive, incentivo muito que você faça isso. Que você pegue esses 5 temas e faça aí um brainstorming bem legal. Pesquise bastante sobre como você construiria a sua argumentação. Mas vamos ao que interessa. Eu encaixaria o tema do tabagismo e esse desafio no combate ao tabagismo em 2 eixos. O eixo da saúde, que é um eixo, né, que tá um pouco agitado esse ano, né, meu Brasil? E no eixo da cultura e da identidade. Quando a gente pensa no tabagismo sendo considerado pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, como uma doença crônica, né, esse vício na nicotina, a gente pode encaminhar para um outro lado. Mata, gente, por ano mais de 8 milhões de pessoas no mundo, ou seja, é muita coisa. Quando eu penso numa construção que vai mais para esse eixo da cultura, da identidade, dos costumes, a gente consegue pensar lá atrás, em toda essa construção midiática do que significava, né, por meio dos filmes, da publicidade, o que significava fumar, né? Minha mãe sempre fala isso. Eu sei que a gente não pode usar experiência pessoal, mas eu não posso deixar de falar, porque minha mãe sempre comentava, e eu fui atrás dessas filmagens, eu fui atrás dessas publicidades, o quanto era chique na revista, né? Até aquela marca de cigarro famosa, Marlboro, sempre fez muitas propagandas com essa elegância, né? Então, um cavalo, um homem muito bonito, muito bem vestido, sendo acompanhado do seu fiel escudeiro, o cigarro. Então, 2 eixos que você pode trabalhar. Eu acho que a grande importância desse tema é porque ele está muito dentro de uma questão social e dentro de uma questão, inclusive, que a gente vem transformando. O que eu quero dizer com isso? Antes o cigarro era bem visto, hoje ele já tem várias questões, né? De lei mesmo, de não poder fumar dentro de lugares fechados. Então a gente foi ganhando consciência. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. O Enem vai olhar muito para essas condutas que foram sendo atualizadas, ainda bem, ao longo do tempo. Ok? Então, é isso sobre o primeiro tema. Vamos para o próximo. Pessoal, segundo tema, aqui ó, zoinho na minha colinha, caminhos para o fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde, no país. Temaço, né? A gente sempre fica muito ali no meio do caminho. Ai, será que o Enem vai pegar um tema tão polêmico? Mas aí quando a gente começa a pensar na polêmica disso, ele ganha força. E eu acho que esse é o grande lance. Quando a gente pensa em Sistema Único de Saúde, a gente tem um eixo da saúde e a gente tem um eixo da política. E a gente teve recentemente vários bafões, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, sobre o desmonte do SUS ou não. Enfim, o que eu quero que você entenda, se aparece um tema como esse, caminhos para o fortalecimento do SUS, você não tem que discutir se o SUS é legal ou não. Ele já está posto como legal, perceba. Caminhos para o fortalecimento do SUS.
já é para você fortalecer. Faz sentido o que eu tô falando? Então, é muito importante que você enxergue o viés da banca. E tem um monte de aula lá de uma tal de professora Carol que ela fala disso. Como enxergar esse viés da banca. E é exatamente isso. Então, quando você entende que você vai ter que discutir quais são as formas de fortalecer esse SUS, você entende que você vai ter que ir aí pensar nas campanhas que a gente construiu de vacinação, por exemplo. Pensar em como a gente distribui os nossos remédios, a nossa pesquisa, essa tão desejada vacina do coronavírus tem tudo a ver com esse fortalecimento do SUS, um Sistema Único de Saúde que vai distribuir, né, um remédio, um antídoto, uma vacina aí pro nosso sofrimento, tá bom? Pensar em como a gente investe nessa medicina, pensar até em como funciona, né, essa taxação, né, esse imposto. Como é que é? Quando a gente compara, inclusive, com outros países, como é que funciona nos Estados Unidos? E aqui eu nem tenho como falar tudo isso, tem vídeo no YouTube, tem vídeo dentro da plataforma, o Hansen, o João Daniel falando sobre isso, sobre como funcionam em outros países, eu nem vou meter o bedelho nisso, mas é interessante que você vá atrás dessas informações. Qual que é a diferença? Quais seriam as opções, percebe? Porque aí você consegue perceber quais são os caminhos. Então, você não tem como não investir nisso, você não tem como não investir numa medicina preventiva. Isso é muito legal de trazer. Quando você pensa que a medicina tem muito a ver não só com questões físicas, mas também com questões mentais. Essa é uma forma de fortalecer o Sistema Único de Saúde. Acho que essa participação política e essa representatividade dentro, né, dos nossos espaços de construção legislativa também são muito legais. Pensar em saúde da mulher, pensar em saúde da terceira idade, dos idosos, enfim. São todos temas bem importantes para que você trate aqui. Tô falando tudo aqui, né, num espaço de citar possibilidade de abordagem, não de desenvolver sistemas, senão isso aqui vai ficar com 7 horas e meia, né, de duração. Então é isso, este é o segundo tema, caminhos para o fortalecimento do SUS no país. Então, próximo tema. Terceiro tema. Saúde mental do jovem em questão no Brasil. Pessoal, aqui a gente fala de saúde mental e é sempre uma aposta, ainda não apareceu um tema relacionado à saúde. Você pode ver que aqui o tema anterior tinha a ver com o SUS, aqui a gente tem a saúde mental e esse viés do jovem. A gente aqui no Descomplica acredita muito, inclusive tomamos medidas, né, como uma instituição de ensino e que chega para tantas pessoas, né, diante de todo esse cenário, de tudo isso que aconteceu, nós tomamos medidas para te ajudar e para fortalecer aí, né, o seu equilíbrio mental, psicológico, emocional. E acho que esse é o eixo temático central. É um eixo de educação, porque se eu tô falando do jovem, eu tô falando desse espaço de formação pessoal, sabe? Então, acho que é bem importante que você tenha o eixo da educação, sim, aqui, quando a gente fala em educação, em saúde mental, principalmente do jovem. E, obviamente, né, um eixo de saúde, que eu também acrescentaria aqui um eixo temático saúde / inteligência emocional. A gente também tem falado bastante sobre isso e a gente tem conversado como esse tema é importante, como a gente percebeu ao longo da vida, que não adianta ficar entuchando conteúdo, né? A gente precisa formar e fortalecer esse jovem. Então, quando eu penso aqui em possibilidades, eu acho que a gente tem que mapear e ter certeza que a gente entende qual que é o lance, qual que é o conceito de saúde mental. Então, quando eu penso que aumentou, assim, catastroficamente o número de suicídios entre jovens em idade escolar no Brasil, quando eu penso nos casos de depressão, quando eu penso nos casos de ansiedade, quando eu penso num isolamento social em que a gente tira, né, e que a gente precisa, assim, isolar esse jovem da escola, isso tem um grande peso. Então, por isso que a gente aposta muito nessa possibilidade. O que eu te diria como desenvolvimento? Não, o Enem, alguns temas mais do que outros, eles pedem muito um pensamento em causa e consequência. Quais são as causas desse jovem
hoje estar doente emocionalmente, mais ansioso, mais deprimido. Acho que tem muito a ver com uma mudança de perspectiva, esse jovem super poderoso, esse jovem que tem acesso, esse jovem que está na rede social. Então, pensar nessas causas, essa ansiedade, essa velocidade, o mundo do trabalho, tudo isso gera, né, uma maluquice aí nessa cabecinha desse jovem que já nasce e cresce nesse ambiente. Então, pensar nas causas. E depois pensar nas consequências. Quais são as consequências de ter um jovem que não se fortaleceu e que não foi, de alguma forma, tutelado num processo de fortalecimento emocional, de saúde mental? Qual que é a consequência de, por exemplo, eu não tratar isso como doença, eu não tratar isso com responsabilidade? E aí você consegue ponderar bem esses dois vieses do assunto, causa e consequência, e consegue encaminhar super bem para sua proposta de intervenção, que vai ter que lidar com agora, quais são as medidas, como que eu posso usar de repente as redes sociais, como eu posso usar a escola, a família como agentes, e quais são as formas que eu faço para que eu consiga, de alguma forma, tratar a longo prazo, por exemplo, inserir no currículo, na Base Nacional Comum Curricular, enfim, componentes curriculares que sejam bem fortes em relação ao desenvolvimento interpessoal, desenvolvimento pessoal e emocional. Faz sentido? Espero que sim. Então, sobre o terceiro tema, sobre a saúde mental do jovem em questão no Brasil, é isso que eu tenho a dizer. Vamos para o quarto. Mas antes de ir para o quarto tema, fica até empolgada aqui, ó. Tem um card aqui em cima para você se preparar aí em relação ao tempo. A gente sabe que é corrido, mas com bastante treino você consegue, né, fazer essa redação em 1 horinha. Então, treina aí, é só clicar aqui no card de cima. Pessoal, o meu quarto tema, assim, ó, me dá até uma palpitação. Os efeitos da falta de consciência ambiental no território nacional. Esse aqui, Brasil, assim, né? Eu nem vou me atrever a falar muito, porque você viu Hansen falar muito, João Daniel falar muito, professores de ciência falaram muito, a gente viu no noticiário, acho que só tinha isso, né? Coronavírus e as cagadas ambientais que aconteceram esse ano, que não são cagadas, que não são acidentes. E eu acho que isso é muito importante quando a gente entende, por exemplo, né, os acontecimentos, os acidentes com as barragens, por exemplo, que aconteceram nos últimos anos aqui no Brasil. Será que são acidentes? Acho que esse é um grande lance e é uma construção desse efeito de falta de consciência. A gente não entende que a natureza, ela depende de uma consciência nossa, de uma, né, que ela não aceita muito desaforo. Então a gente viu, né, até anotei aqui, efeito estufa, os alagamentos, queimada no Pantanal. Por que tudo isso acontece? A gente tem uma questão, né, muito antrópica aí agindo. Qual é a função desse homem no respeito à natureza? Como que a gente consegue desenvolver uma sustentabilidade com um capitalismo louco, né, que vai destruir tudo? Pra quê? Pra gerar energia? Pra quê? Pra colocar boizinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ou a monocultura, como que tudo isso fez com que a gente devastasse e acabasse com uma fauna e com uma flora tão rica, né? Então acho que é importante que a gente também pense aqui numa perspectiva histórica, mas assim, atualidades, a gente já tá colhendo as consequências. Antes a gente falava assim, acho que, pode ser que, eu acho que vai dar ruim. Aqui a gente já chegou no hoje, a gente já viu que vai dar errado. E acho que tem muito essa perspectiva de atualidades. Então, você vai precisar obrigatoriamente, esse é o tipo de texto, assim, de tema, que não tem como você demonstrar esse repertório de hoje, a notícia de ontem. Você precisa demonstrar essa atualização e esses exemplos bem concretos mesmo. Vou até ser redundante, exemplos concretos, mas assim, essa materialização do que foi ao longo de todos esses anos, essa nossa falta, essa nossa indiferença, né, com a natureza e com o meio ambiente. Então, você vai precisar pensar, tem um monte de documentário, enfim, questões de sustentabilidade, questões do clima, pensar em todos esses documentos, em todas essas conferências, em todas essas promessas que a gente fez, mas que não cumpriu. Por que a gente não cumpre isso? Qual que é esse dilema do ser humano que tá visando lucro?
Então, pensar nessa, eu acho que não tem muito como escapar desse sistema capitalista que se alastrou aí e que fez com que a gente pensasse menos nessa natureza, que tem uma perspectiva mais de longo prazo, obviamente. Então, pensar sobre essas coisas. Mas acho que esses são os meus pontos que eu levantaria. Pensar em questões atuais, no que você viu nesse último ano de muito sério, nos últimos 5 anos, digamos assim, de muito sério, e como a gente precisa desconstruir essa ideia de nossa, tá pegando fogo, nossa, alagou. A gente cavou a nossa própria cova. E é assim, né? Eu termino esse 4º tema. Vamos para o 5º e último tema. Vamos para o último tema, 5º tema aí. Vamos lá. Questões sobre segurança e privacidade de dados na era tecnológica. Aí você me fala assim, Dona Coruja, Madame Carol e você não podiam ter feito um trabalhinho melhor? Ter escolhido um tema mais diferentinho? Por quê? Porque já caiu em 2018 manipulação de dados, né? No controle de dados dos usuários. E aí a minha questão é, não dá, Brasil. Sabe por quê? Porque é um eixo temático muito importante. O eixo temático da rede social, da internet, da comunicação, ele perpassa todos os outros. Então, talvez não apareça exatamente a questão dos dados, mas apareça a questão da segurança e da privacidade. A gente viu várias coisas acontecerem esse ano. A gente viu, até coloquei lá, o dilema das redes, né? Que ficou mega famoso. Essa galera que voltou falando sobre como de fato essa manipulação é assustadora. A gente já sabia, né? Tanto é que foi tema de redação já em 2018, mas assim, tenso. Tem várias questões aí por trás que tem a ver com essa segurança, com essa proteção de dados, leis e discussões, né, dessa ética que tem surgido. Então, eu iria para esse eixo. O eixo da tecnologia, um eixo da ética, de você conseguir discutir qual que é a relevância de estarmos bem informados do que significa e do que é essa manipulação dos dados, mas mais do que isso, que a gente consiga debater questões de segurança e questões de privacidade. Porque a grande discussão em relação a essa segurança cibernética, digamos assim, é a gente colocar os nossos dados, a gente dar as nossas informações num espaço que a gente não sabe muito bem como funciona. Então, eu iria muito por esse caminho da educação, do pensamento, né, computacional, de entendermos melhor a máquina, de entendermos melhor o algoritmo, de termos mais consciência, de discutirmos o assunto, para que a gente consiga moldar e entender como que a gente deve se portar nessa terra chamada internet, não é mesmo? Então eu iria para esse caminho se eu fosse pensar numa discussão aqui sobre as questões de segurança e privacidade de dados na era tecnológica. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Este foi o último tema. E aí, já tá se preparando para o Enem ou ainda não? Se você ainda não tá se preparando, corre! Tem aqui na descrição um link para você acessar o Descomplica com um precinho show de bola e fazer parte, conseguir, né, usufruir de todas as facilidades que a ferramenta oferece para você. Correção de redação, monitoria, avaliação semanal. Então, vem fazer parte dessa família. Se inscreve no canal, fortalece a nossa galera aqui que tá lutando pela educação e dá um joinha. Se você gostou e se você não gostou também. Só joinha, só pode dar joinha, tá bom? Beijos, tchau. Quer mais vídeos para se preparar para a redação do Enem? Clica aqui do ladinho e assiste toda essa playlist. Você vai se preparar muito bem, né? Vou fazer de novo, porque eu acho que eu tentei arriscar aqui uma gracinha, não ficou bom. Tá.